Os que guardam, fale comigo alto, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo Jesus. Vi outra voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, Ivan, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanharão. Eu amo esse verso, porque eu acredito que na linda manhã da ressurreição eu encontrarei com a minha avó Francisca, eu encontrarei com a minha tia Ivete, eu abraçarei elas novamente. E eu acredito que não haverá mais choro nem pranto e não haverá mais morte. E nós daremos um grande brado de vitória triunfante sobre a morte. E diremos, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. Ó morte, fale comigo, igreja, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Nós derrotaremos a morte, porque de acordo com a Bíblia, também em 1 Coríntios 15, o último inimigo a ser destruído será a morte. Muito bem, boa noite. Eu quero fazer um convite para as pessoas que estão online e também aqui presente. A Bíblia diz claramente em Apocalipse capítulo 14, Apocalipse capítulo 10 e Apocalipse capítulo 7, que aqueles que estarão com Cristo no Monte Sião serão 144 mil. E qual é a marca dos 144 mil? Cristo, o próprio Cristo proferiu essa bênção. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo Jesus. Eu quero fazer um apelo do fundo do meu coração para você nesta noite. Guarde os mandamentos de Deus. Porque o irmão de Jesus disse em Tiago capítulo 2, verso 10, que aquele que guarda todos os mandamentos e tropeça em quantos pontos, igreja? Em um só ponto é culpado de tudo. Porque a lei de Deus é perfeita, santa, justa e boa. Leia o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119. É um lindo capítulo cujo Davi exalta a linda e perfeita e maravilhosa lei de Deus. Pois sabemos que sem a lei não existe pecado. Não é verdade, Nitz? Muito bem, título do sermão de hoje: profecia face a face. Entenderam bem? Profecia rosto a rosto. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Estamos na semana de oração, marcas de Cristo vivendo nos últimos dias. Apocalipse, bora lá, Lucão. Apocalipse capítulo 13. Nós leremos a partir do versículo 1. Quando encontrarem, por favor, diga amém. Amém. Todos encontraram? Amém. Muito bem. Amém? Vamos ler então a partir do versículo 1. Antes, porém, eu gostaria de orar com você. Oremos. Lembre dos 3 favores. Desligue o telefone, por favor, se você não estiver utilizando como aplicativo para a Bíblia. Segundo favor, ore por mim dizendo o que, igreja? Senhor, coloque o quê? Jeremias capítulo 1, verso 9. Então o Senhor estendeu a tua mão, tocou minha boca e disse: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Esse é o meu verso preferido da Bíblia e me permita fazer uma regressão e explicar por que eu amo esse verso. Nós vemos a cooperação do divino com o humano. Quando Saulo caiu no cavalo, o que Cristo disse para ele? Levanta-te e vá, entre na cidade. E ali Jesus enviou uma outra pessoa para auxiliar Saulo. Cristo utiliza a igreja. Ele não tem outra instrumentalidade, ele não tem outra ferramenta. Ele usa pessoas para transformar a vida de pessoas. E eu louvo a Deus que Ele me deu esse lindo trabalho de trabalhar para Ele. Os anjos adorariam fazer esse trabalho. Os anjos imploram para fazer esse trabalho. Mas Deus permite que uma pessoa tão pecadora como eu faça esse nobre trabalho da pregação. Eu me emociono, eu fico feliz de saber que esse Deus nos ama. Sabe por que Ele faz isso? Porque aquele que não trabalha morre espiritualmente. Por isso Apocalipse capítulo 2, verso 3 diz o quê? Volte à prática das primeiras obras. A árvore infrutífera será cortada e lançada no fogo. Então eu amo esse verso, mostra a cooperação de Deus com o ser humano. Então o Senhor, divino, estendeu a sua mão, divino, e tocou minha boca, profano, e disse: eis que põe as minhas palavras, divino, na sua boca, profano. Que coisa maravilhosa. Esse é o Deus
que eu sirvo. Um Deus que transforma, resgata. Ah, que Deus maravilhoso. Favor número 3. Pense enquanto estiver escutando. Isaías capítulo 1, verso 18, diz o que, igreja? Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Romanos capítulo 12, verso 1, a Bíblia diz, rogo-vos, é uma das poucas vezes, apenas 8 vezes, Paulo implora nas suas cartas, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e eficaz, que é o seu culto, o quê? Racional. Pense enquanto estiver escutando. Se as pessoas apenas pensassem, elas não frequentariam algumas igrejas que frequentam. Se apenas pensassem, não comeriam algumas coisas que comem. Se pensassem, não namorariam pessoas que namoram. Deus é um Deus de razão, de lógica. Muito bem, vamos então orar. Eu quero fazer uma oração especial para o irmão de Jesus, Ângelo de Jesus, Angel de Jesus. Angel de Jesus. Vamos orar. Eu peço que a igreja também ore por ele durante essa semana, para que Deus o liberte e abra os seus olhos. Muito bem. Santo Deus, eterno Pai, diante de Ti estamos nessa noite clamando e pedindo o poder do Espírito Santo. Amém. Certa vez o Senhor apresentou-se para Elias. Passou ali um turbilhão de coisas barulhentas e o Senhor não estava presente, não no vento, e tampouco no trovão, e tampouco no furacão. Mas a sua voz veio solene, calma e serena. É este o Deus que nós servimos. Um Deus que disse, não seguirás os desejos dos vossos corações, nem os desejos das vossas mentes após os quais andais adulterado. Nós temos um código de conduta infalível que foi escrito pelo dedo de Deus. Que possamos amar a Tua lei, amar a Tua palavra, Senhor. Usa-me neste momento. Por favor, tire qualquer interferência satânica desse santo prédio e que os seus santos anjos achem esse lugar um lugar gostoso para frequentar. Amém. Eu peço uma bênção triplicada ao Pai, por favor, nas visitas de hoje. Abençoe o Ivan, que está com a sua esposa, que grávida, que coisa linda, que casal maravilhoso. Abençoe esse filho que crescerá, e crescerá para a Tua honra, crescerá para a Tua glória. Amém. Eu te peço também, ó Pai, que o Senhor liberte das garras de Satanás o irmão Angel de Jesus. Ele está, ó Pai, emaranhado, ele está com os olhos presos, Senhor. Tire a escama dos olhos dele para que ele veja o perigo que ele está correndo. Amém. E traga ele, Senhor, para a Tua igreja verdadeira, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Qual foi o livro que eu disse? Qual capítulo? 13. Lendo a partir do versículo 1, amém? Amém. Vi emergir do mar uma besta que tinha quantos chifres, igreja? 7. E quantas cabeças? 7. Você, como adventista, conhece essa profecia, é uma profecia que nós estudamos, e a igreja adventista, ela é habituada com os eventos finais. E aqui João, em forma de visão, ele viu uma besta que emergia do mar. E esta besta, ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, o quê? 10 diademas. E sobre as cabeças, nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao que, igreja? Leopardo. E o que mais? Com pés como de urso e boca como de... Preste muita atenção no final do versículo 2. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. E essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão que deu a sua autoridade à besta. E adoraram também a besta, dizendo que quem é semelhante à besta? E quem pode pelejar contra ela? E foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e vencesse. Deu-se-lhe ainda poder sobre cada nação, e tribo, e povo, e língua. E o versículo 8 é um dos versículos mais tristes da Bíblia. Preste muita atenção. Muitas pessoas são enganadas. Muitas pessoas são misled. Elas são mal direcionadas por líderes religiosos corruptos e gananciosos, arrogantes. E o versículo 8 nos diz que adorá-la-ão, Luiz, adorá-la-ão todos os habitantes da terra, Murilo. Olha isso.
Todos. Claro que é um exagero. Nós não adoraremos, você pode dizer amém? Amém, irmão. Fala um amém mais convincente. Você não quer adorar a besta, amém? Amém. Nós, Nicks, não adoraremos Nick, a besta, em nome de Jesus. De forma nenhuma, John. Mas o número das pessoas que adorarão a besta é tão vasto, é tão grande, que João aqui diz que todas as nações adorarão. Leia comigo o versículo 8, microscopicamente. E adorarão todos os habitantes da terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ora, é claro que não vai ser todos que adorarão a besta. O texto termina dizendo que aqueles cujos nomes estão no livro da vida não adorarão. Mas o número é tão grande que João fala que todas as pessoas adorarão. O mesmo autor, na epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 5, ele diz aquele verso famoso, lembra? Sabemos que somos de Deus e todo mundo jaz do maligno. Ora, se nós somos de Deus, logo, nem todo mundo jaz do maligno. Mas o número é tão grande que ele fala que todo mundo jaz do maligno. Apocalipse, capítulo 20, verso 7, você conhece muito bem o texto. Depois do milênio, Satanás será solto da sua prisão e sairá a fim de seduzir todas as nações dos 4 cantos da terra, Gog, Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número dessas é, termina o verso, como areia do mar. Por favor. Ei, preste atenção aqui, a mensagem é séria, é urgente. Satanás logo enganará todo mundo, e sobre 2 pseudo-doutrinas, a santificação do domingo e a imortalidade da alma, enganará muitos. E não pense que você não será enganado, não pense que eu não posso ser enganado, porque ele enganou a santos anjos. Anjos muito mais poderosos que nós. Anjos foram enganados. Adão e Eva foi enganado, e Satanás também enganará a muitos. Por isso, leia comigo o texto novamente. E adorarão todos os habitantes da terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Domingo passado nós estudamos um sermão cujo título era, quem lembra? Membros? Uau, vocês estão fera. Qual que é o requisito para estar no céu? Ter o nome aonde? Este é o livro do Cordeiro. Eu não entendo porque algumas pessoas são tão obtusas, quase que sonolentas, meio despertas, e não entendem que elas precisam ser batizadas. Eu não entendo por que não batizar. Esse é o requisito. Para ter um nome no livro do Cordeiro, deve ser batizado. Amados irmãos, como adventistas, nós entendemos muito sobre a linha profética. Nós somos familiarizados com os eventos finais, que são extraídos de cuidadosos estudos dos eruditos e estudiosos da igreja adventistas. Alguns deles já descansam na mensagem do terceiro anjo. Outros, doutos da lei e doutos das nossas universidades, ainda ensinam. E nós temos 3 pilares importantes. E eu acredito que esses 3 pilares nos ajudam a ser a igreja mais organizada do mundo. Quanto tempo eu devo esperar até que alguém diga amém? Amém. Você não fica feliz de saber que você participa da igreja mais organizada do mundo? Amém. Por favor, não me entenda errado, não é um tom de superioridade. É apenas um fato. Se você procurar no Google qual é a igreja mais organizada do mundo, sabe qual será? A igreja adventista. Então nós conhecemos os eventos finais, nós sabemos o que acontecerá. Inclusive nós temos um livro intitulado Eventos Finais. Se você não leu ainda, está perdendo tempo. Leia. A sua vida será transformada, a sua fé fortalecida e Satanás desmascarado. Nós entendemos. Agora eu quero fazer uma pergunta. Quando nós pensamos nos eventos finais, fala uma coisa aqui. Fala aí, Giovanni, uma coisa. Algo vai acontecer no futuro. O que vem na sua cabeça quando você pensa em eventos finais? Muita dor, muita tristeza. Muita dor. Muito bem. Mateus capítulo 24 fala sobre isso. Carlinhos, me ajuda aí. O que você pensa assim no evento final? Volta de Jesus. Uau! Essa aí é o evento que todos esperamos. Amém? Amém? Amém. A Bíblia diz, amados irmãos, em Mateus capítulo 25, que o Senhor virá com poder e grande glória, com clamor de trombeta. E Ele dará a ordem aos seus anjos para que reúna todos os seus eleitos da terra. Amém ou não? Amém. Acontecerá. Esse é um evento final. Qual mais? Me ajude aí, por favor, Júlio. O que você pensa sobre o evento final? Fala alguma coisa que vai acontecer.
No evento finais é a lei dominical. Lei dominical, Apocalipse capítulo 13, verso 1 ao verso 18. Outra pessoa, vamos lá, me ajuda aí, Tânia. Qualquer coisa do evento final. Eu vou ver o meu pai. Amém. A ressurreição, 1 Coríntios 15. 1 Tessalonicenses 4, 16. A ressurreição. Tribulação. Grande tribulação. Daniel capítulo 12, Mateus 24. O que mais, igreja? Última batalha. A última batalha entre Cristo e Satanás. Muitos eventos finais, conhecemos o decreto dominical, a grande sacudidura, Amós capítulo 9, verso 9. São eventos que acontecerão num breve futuro. Nós estamos familiarizados com esses eventos. Também sabemos que existe o tempo do fim e o fim dos tempos. Este lado aqui, quando que nós entramos no tempo do fim? Demorou muito, esse lado, tempo do fim. 1798. Ah, isso! Já deu a cola. 1798. Em misericórdia, voltarei para esse lado. Fim dos tempos. Um evento diferente, distinto e separado. Quando nós entramos no fim dos tempos? Quando nós entramos no fim dos tempos? São eventos... Não. É um evento que já aconteceu. Tempo do fim, 1789. E 1844. São dois eventos distintos. E nós sabemos que já aconteceu o tempo do fim. O tempo do fim foi perto da abertura ali do sexto selo. Lembra dos três grandes eventos? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 6, verso 9, estudaremos sobre isso no sábado. Você não pode perder sábado. A Bíblia diz que quando o Cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio um grande terremoto. Quando aconteceu isso? 1755, grande terremoto de Lisboa. E logo houve o escurecimento do sol. O sol se tornou negro como um saco de crina e a lua toda em sangue. Dark Day aconteceu nessa região aqui de New England. Aconteceu em 1780. Também teve a chuva dos meteoros. Lembra desse acontecimento também? A Bíblia diz que as estrelas do céu caíram do firmamento como uma figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E ali foi esse tempo quando começou o tempo do fim, quando a distribuição da Bíblia começou a ser distribuída em massa. Sabemos que nesse tempo cumpriu-se uma longa profecia bíblica, a profecia dos 42 meses, a profecia de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, a profecia de 1260 dias, todas são as mesmas profecias, que começaram em 538 e terminou em 1798. Muito bem. E então nós entramos no fim dos tempos, quando Jesus Cristo entrou no Santo dos... E por que nós chamamos de fim dos tempos? Começou o juízo, boa, mas tem um motivo mais importante. Por que é chamado de fim dos tempos? Me ajudem, por favor, estamos online, você é adventista. Vamos lá, por que entramos no fim dos tempos? Ó, o nome já fala, fim dos tempos. Lembra das profecias de um tempo, 2 tempos? Acabou todas as profecias de tempo, não é verdade, pastor? Por isso chamamos de fim dos tempos. Por isso, se um adventista vier te falar de profecia de tempos, diga, Deus o abençoe e saia de perto. Porque biblicamente não existe nenhuma outra profecia de tempos. Por isso chamamos de fim dos tempos. A maior profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, cumpriu-se na pessoa de Jesus Cristo, quando ele entrou no lugar mais sagrado do santuário celeste, no Santo dos Santos, para interceder por nós e começar o juízo dos mortos. Muito bem, estamos de fato familiarizados com esses eventos. Amados irmãos, a Bíblia diz que muitas coisas ainda acontecerão. Sabemos, citamos aqui Apocalipse capítulo 13, é um capítulo que fala sobre a marca da besta. Pergunta, alguém já tem a marca da besta? Não? Alguém já tem a marca da besta? Qual que é a opinião de vocês? Ainda não. Não. Por que não, Júlio? Porque ainda não foi feito o decreto dominical ainda. Perfeito, nota A, Júlio. Ainda não existe o decreto dominical. Mas nós sabemos que quando isso acontecer, homens e mulheres terão que ter uma resposta. Homens e mulheres terão que decidir ou obedecer a Deus ou obedecer ao... Quando você pensa no evento final, qual que é uma organização que vem à sua mente? Qual que é a primeira organização, acredito, que vem na sua mente, quando você pensa sobre uma organização? Ou civil, ou religiosa? Vaticano. É essa mesmo que eu queria falar, o papado. Quem disse Estados Unidos? Eu escutei alguém falando dos Estados Unidos da América.
Estados Unidos da América, o anticristo, uma organização, o falso profeta, o cristianismo apostatado. Todos esses são eventos que nós somos familiarizados e que irá acontecer. Sabemos que levantará nação contra nação e povo contra povo, e a fome se multiplicará, acontecerá terremotos, inundações. Sabemos que todos esses são eventos que acontecerá. E muitas vezes nós nos colocamos de forma exterior e com o nosso binóculo bíblico nós olhamos de longe todas essas profecias. Então, quando algum evento externo acontece em cunho mundial, nós olhamos, uau, aconteceu ali um tsunami em 2004, na Indonésia 2006 um grande terremoto. Muitos adventistas no passado, em 1989, com a queda de Berlim, viu ali um acontecimento profético, e as pessoas ficam olhando todos esses acontecimentos externos e tentam explicar as profecias bíblicas. Não me entenda errado, nós precisamos de forma diligente, sim, estudar o livro do Apocalipse, precisamos de forma diligente estudar o livro de Daniel. Só que existe um grande problema nisso, Lucas. O grande problema é esse, quando nós colocamos nós mesmos de forma externa à profecia. E nós não nos analisamos dentro da profecia. E hoje, o sermão de hoje, eu quero convidá-lo, eu quero admoestá-lo para que você perceba que você faz parte da profecia. Você está na profecia do Apocalipse. E haverá apenas dois grupos, me escute em nome de Jesus. Haverá o grupo de Apocalipse, capítulo 14, verso 1. Aquele que quando o Cordeiro voltar com poder e grande glória, eles estarão sobre o monte Sião, e terão na sua face o nome do Cordeiro e o nome do seu Deus, os 144 mil que foram comprados da terra, porque estes são os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Este é um grupo. O outro grupo será o grupo dos ímpios, que clamarão as rochedos, caiam sobre nós e nos esconda da ira do Cordeiro. Nós estamos dentro dessas profecias, amados irmãos. E hoje eu quero convidá-lo a entrar na profecia bíblica. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. Quem lembra do título do sermão? Muito bem, Enoque, parabéns. Um amém para Enoque? Amém. Amém. Profecia face a face. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. Vamos orar para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Amém. Senhor Deus e bondoso Pai, estamos entrando aqui no tema principal do sermão. Leremos o texto base do nosso sermão desta noite. Eu te peço que o Senhor, ó Pai, por favor, dirija a minha boca, me instrua o que dizer, como o Senhor instruiu Moisés no capítulo 4, no verso 12 de Êxodo. Senhor, eu sou um falho humano, totalmente dependente de Ti. Sufoca, ó Pai, qualquer pretensão carnal nessa noite, e que o objetivo seja a Tua glória. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou falar um pouco devagar para o nosso amigo americano entender. Muito bem, todos encontraram? Qual livro que nós abrimos a Bíblia agora? 2 Timóteo. Qual capítulo? Lembra a partir do versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por que, igreja? Amados, preste atenção. Paulo está falando sobre os últimos dias. Essa é uma profecia, sim ou não? Me responda. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias, isso é tão importante como Apocalipse 13, isso é tão importante como Daniel capítulo 8, verso 14, como Daniel capítulo 9, verso 24 e as 70 semanas, tão importante como Apocalipse capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7, e as 1260 dias. Isso é tão importante como qualquer outra profecia. Paulo agora vai falar de uma profecia muito importante. Ele vai nos dizer por que os últimos dias serão difíceis. Então aperte o cinto de segurança, segure o volante aí da salvação. Será que Paulo vai falar sobre o anticristo aqui, hein? Será que ele vai falar sobre a besta do mar, a besta da terra, o falso profeta, o dragão, a antiga serpente? Será que ele vai falar sobre qual desses eventos finais? Leia comigo então. A Bíblia diz o seguinte: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Que tristeza, porque os homens serão egoístas. Que cabeça tem a ver com o fato de nós sermos egoístas? Pare de olhar só para a besta, olhe para a besta dentro de você, dentro de mim, porque sem a santidade ninguém verá a Deus.
Porque os homens, e eu não me admiro que esse seja o carro-chefe, a primeira característica diabólica e carnal das pessoas dos últimos dias, o egoísmo. E é por isso porque a igreja não tem dinheiro para fazer as missões, a igreja não tem dinheiro para construir, para comprar, para avançar, porque estamos pensando só em nós mesmos. Deus não é o centro da nossa vida. Nós não dizemos como João, convém que eu morra e ele cresça. Por isso que a Ada precisa de dinheiro para socorrer as viúvas, os pobres, os necessitados. As pessoas que perdem a casa ficam implorando por dinheiro, que loucura! Porque nós somos egoístas. Não quero falar aqui no tocante apenas à remuneração e dinheiro. Somos egoístas com Deus porque não usamos nossos dons espirituais. E esse é o pior tipo de egoísmo. Porque nós fazemos todo o ano planejamentos. Esse ano será uma bênção. Adquirei a minha casa, comprarei o carro dos sonhos. Mas entra ano e sai ano e não batizamos ninguém. Não damos um estudo bíblico, não visitamos nenhuma pessoa, não fazemos uma doação, não ajudamos uma viúva, não visitamos um orfanato, não visitamos uma prisão. E como que Jesus dirá para você, quando eu estive nu, me deste de vestir, quando eu estive fome, me deste de comer, quando tinha sede, me destes água? Entra ano e sai ano e não fazemos nada. Por quê? Porque eu sou o centro da minha vida, Deus não é o centro da minha vida. E Deus não será glorificado assim nunca por um povo que professa a mensagem do terceiro anjo. É vergonhoso dizer, bater no peito e dizer, eu professo a mensagem do terceiro anjo e não fazer nada. Tito capítulo 1, verso 16, no tocante a Deus professam conhecê-lo, mas entretanto o negam por suas obras. E é por isso que eles são abomináveis, reprovados para toda boa obra. Não reparem se eu chorar nesse sermão. Quando Jesus repreendia, ele se comovia com isso. Todo sermão primeiro é para o pregador. E eu tenho que lutar contra isso. Porque sempre a minha natureza carnal tenta voltar com o egoísmo. Nós somos egoístas. Nós somos propensos ao pecado. Temos essa inclinação para o pecado. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Continue a leitura comigo. Porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, que tristeza, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. E a lista não para. Implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, desafeiçoados, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, porém, o poder. Foge também desses. Uma dura repreensão. Tanto importante como Daniel capítulo 8, verso 14. Volto a dizer. Tanto importante como Apocalipse capítulo 13, ou Apocalipse capítulo 20. Ou até mesmo Apocalipse 22, que fala sobre o novo céu e a nova terra. Eu quero convidá-los a analisar isso. Ah, meus irmãos e irmãos, é difícil analisar esse texto. Quão difícil é, sinceramente, analisar só esses 3 versinhos. Sabe por quê? Porque é muito fácil estudar a besta. É muito fácil estudar o papado. É fácil demais estudar o anticristo, o pequeno chifre, os 3 que caiu, os 7 que subiu, o que subiu com boca e com os olhos. É muito fácil, sabe por quê? Nós adventistas cometemos um grande erro. Como eu disse, nós nos colocamos fora da profecia. E nós usamos como se fosse um binóculo. E olhamos de longe. E somos turistas bíblicos na Bíblia. E um exemplo aqui, que eu acredito ser didático. Olhamos ali Daniel capítulo 7, como eu comecei citando Apocalipse capítulo 13, lembra? Apocalipse capítulo 13 é uma extensão de Daniel capítulo 7. Vi emergir do mar, lembre, a gente leu Apocalipse 13, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. E a besta que via era semelhante ao leopardo. Você sabe quem é o leopardo? Quem é o leopardo? Quem é o leopardo? Grécia. Semelhante ao leopardo, com bocas como de urso. Quem é o urso? Os medos, os persas.
e uma boca como de leão. Quem é o leão? Amigos, vamos lá, me ajudem aí. Os babilônicos. Nós conhecemos essas profecias, mas nós nos colocamos de fora. Nós olhamos aquele urso com uma pata menor e com o nosso binóculo olhamos, ah lá, gente, não, menino, ah lá de longe o urso. Rapaz, deixa eu ajustar o binóculo aqui. O que é aquilo na boca ali? 3 costelas? Deixa eu afinar o meu binóculo com o estudo da Bíblia. Ah, entendi, 3 costelas, as 3 nações que os medos destruíram, o Egito, a Líbia. Ah, descobri, Egito, Líbia e também a Babilônia. Nossa, olha lá na frente lá, no fechamento da porta da graça. Ih, vou virar vegetariano, fazer jejum. Pare de se colocar do lado de fora da profecia. A profecia está acontecendo agora. Esse é o momento de reformar. Esse é o momento de mudar. Esse é o momento de melhorar. Esse é o momento de buscar o Espírito Santo. Pare de se colocar do lado de fora da profecia. Porque se nós continuarmos nos colocando do lado de fora da profecia, o homem com a vassoura virá, Satanás, e varrerá muitos. Muitos. Muitos que professam a mensagem no terceiro anjo serão varridos por Satanás. Meu amigo, o teste vem em pequenas coisas. Você não se prepara para a guerra perdendo as batalhas. Não faz sentido. Não faz bem sentido. Você não se prepara para o sucesso cometendo fracassos. Aquele que é fiel no pouco, no muito lhe colocarei. Se nós não somos fiéis a Deus, com os nossos dons, com os nossos talentos, com a missão que Ele nos colocou, se nós não somos fiéis a Deus nos dízimos, nas ofertas, se não somos fiéis a Deus no sábado e nos mandamentos de Deus, por que nós pensamos que seremos fiéis na grande tribulação? É lógico. Se nós somos fiéis agora, que é fácil, em tempo de liberdade religiosa, nós não seremos sobre a grande perseguição. Não seremos. Por isso a serva do Senhor disse no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, na página 375, parágrafo 4. A purificação do povo de Deus não pode acontecer sem que eles sofram. E ela diz que Deus nos lança de um lado da peneira para o outro, de um lado da fornalha para o outro, para testar o nosso verdadeiro valor. E olha o que ela diz: se não podemos ser fiéis no período da bonança, como seremos na grande perseguição? É uma pergunta sincera. Se não somos fiéis agora, como seremos nos últimos dias, igreja? Nós precisamos nos colocar dentro da profecia. Eu quero convidá-lo a reler, a rever 2 Timóteo capítulo 3 comigo, sinceramente, e dessa vez se colocando dentro da profecia. E analise-se a si mesmo, como Paulo disse, cada homem investigue-se a si mesmo. Tem sido você um motivo do cumprimento profético? Tem você contribuído para os tempos difíceis dos últimos dias? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Porque os homens serão, primeiro, egoísmo. E não para por aí. São 19, em apenas 3 versículos, 19 características diabólicas. E com qualquer uma dessa característica é o suficiente para te tirar do céu. Qualquer uma. Gálatas capítulo 5, verso 9. Um pouco de fermento, termina o verso, leveda. O menor pecado consistentemente acariciado acabará por neutralizar todo o poder do Evangelho. E o carro-chefe que puxa aqui é o egoísmo. A versão em inglês diz lover of themselves. Tem pessoas que são assim, que o centro da vida é ele. O centro da vida é ela. E como eu disse, por que a besta tem a ver com o fato de nós sermos egoístas? O que o anticristo tem a ver com isso? Qual que é o segundo? Avarento. Você é uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assim, migalheiro, pão duro. Meu amigo, as pessoas avarentas, elas têm aquela vontade de acumular, a ganância, sempre mais, mas nada para o próximo. Totalmente contrário à mentalidade de Cristo. A mentalidade de Cristo é o quê? Dividir, compartilhar. Terceira característica dos últimos dias: jactanciosos,
aquela pessoa vaidosa, soberba, uma pessoa que ostenta as suas qualidades, que possui uma opinião muito elevada sobre si mesmo. Quem que tinha essa característica no céu? Quem que disse em Isaías capítulo 14, verso 14? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o tanto que ele pensava dele mesmo. Quantas pessoas não são assim? Essa pessoa nunca diminuirá para que Cristo cresça. Arrogantes, pessoas que se sentem superiores a outras pessoas. Totalmente contrário à Bíblia também. Pessoa arrogante não entrará no reino do céu. Nós precisamos ser simples, humildes de coração. Nós precisamos ser amorosos, compassivos, pacientes. Os arrogantes, volta a dizer, não entrarão no reino do céu. 1 João capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz, nisto vemos o amor, que Cristo morreu por nós, termina o verso, e nós devemos morrer pelos nossos semelhantes. Uma pessoa arrogante, ela nunca morrerá pelo seu semelhante. E esse é um tipo de teste que reduz a membresia da igreja. Se eu não estiver disposto a morrer por você, e nem você por mim, nós não passaremos no crivo da salvação. Esse é o amor que Cristo nos mostrou. E esse é o amor que Ele pede de nós. Você lembra muito bem de um texto lindo de Filipenses capítulo 2, verso 1 e verso 3. A Bíblia diz, nada façais por partidarismo e vanglória, mas tenhais a mesma mente de Cristo. Qual que foi a mente de Cristo? Ele esvaziou-se, morreu por nós. Morreu morte de cruz. E é esta mente que nós temos que ter. Paulo disse isso, tenha essa mesma mente de Cristo. Nada faz por vanglória, por partidarismo, mas por humildade. E olha como o texto termina. Considerando cada um os outros o quê? Superiores a si mesmos. Eu olho para você e devo entender que você, aos olhos de Cristo, é precioso. Cada alma é preciosa. A prostituta na esquina é preciosa. Um jovem com uma Glock, uma arma na cintura é precioso. Cada pessoa é preciosa. Cristo triunfante, página 101, parágrafo 2. E a menos que o homem, para sua completa ruína, rejeite o Espírito Santo, enquanto houver esperança, será guardado por seres celestiais. As pessoas no fundo do poço têm valor para Deus. Um grande valor para Deus, imensurável. Por isso nós não podemos ser arrogantes. Devemos ter esse olhar para cada pessoa. E quando nós temos esse olhar, o Evangelho acontece. Porque eu consigo amar o meu irmão mais do que eu mesmo. Da mesma forma que Cristo fez. Irmãos, Cristo nos amou mais do que Ele. Sabia disso? Cristo nos amou mais do que Ele mesmo. Eu vou falar sobre isso amanhã à noite. Não perca o sermão de amanhã à noite. Quinta característica, blasfemadores. Sexta, desobediente aos pais. Deixem me falar com os jovens aqui. Os jovens. Eita, esse sorriso aí está entregando vocês, hein? Jovens, vocês são obedientes aos seus pais? Sim. Amém? Amém? Aleluia, Vitória. Amém. Não, foi a Vitória. Foi a Sara, né? Rafa, me perdoe, Rafa. Você é uma... Cadê o amém para Rafa, igreja? Ontem ela tomou a decisão de estudar a Bíblia e ser batizada para a honra e glória de Deus. Amém, Rafa? Desobediente aos pais. Jovens, a Bíblia diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pela lógica, nós concluímos que os jovens serão mais desobedientes como eram no passado. Senão não seria uma característica dos últimos dias. Nós estamos vivendo uma geração bem diferente, né? Nos meus dias passados, quando Colombo navegava pelo mar, eu lembro que, não sou tão velho, mas na década de 90, todo respeito, na escola primária, alguns aqui da minha idade ou superior lembrarão disso. Você entrava na sala e ficava como? Sentava? Não, em pé. Quando que você sentava? Quando o professor mandava. Ou quando ele mandava ou quando ele sentava. E hoje os professores estão correndo de bala, agressão física. A desobediência é uma característica dos últimos dias. Jovens, eu clamo a você, guarde o 5º mandamento. Obedeça o seu pai, obedeça a sua mãe.
Esse é o mandamento escrito pelo dedo de Deus. Êxodo 31, 18. Tendo Deus falado com Moisés, deu-lhe 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Ele escreveu com o seu próprio dedo: jovens, sejam obedientes. E de acordo com 1 Timóteo capítulo 5, o 5º mandamento é estendido para as pessoas mais velhas da igreja. Sabiam disso? Honrar o pai e a mãe também implica em obedecer aos anciões da igreja. Sabiam disso, jovens? Sim. Os jovens têm que ser submissos aos anciões da igreja. É duro, mas é verdade. É verdade. Devem ser submissos ao irmão Carlos, ao irmão Vitor, ao irmão Jefferson, ao irmão Fábio. Claro que sim. Os anciões querem o melhor para vocês, eles querem te levar para o céu. Amém. Amém. Desobedientes. Amados irmãos, a Bíblia diz em Lucas capítulo 2, verso 51, que Cristo desceu com a sua família para Nazaré e em tudo lhes foi submisso. Ó, Deus o Filho, obedecendo o pai terrenos. O próprio Deus era obediente aos seus pais. 7º, ingrato. Essa que pega o canto da gente, né? Não, Nitz? A gente é ingrato. Levanta a mão aí, todo mundo aí. Levanta, só uma mão, tá bom? Só uma mão. Me ajuda aí, por favor. Faça só isso aqui assim, ó. Só isso aqui. Pode abaixar a mão. Você tem noção de quantos reflexos e combinações musculares são exigidas do corpo para simplesmente fazer isso? Simplesmente. Por isso que a Bíblia diz em o que? Atos capítulo 17, verso 20, que nele vivemos, nele andamos e nele existimos. Olha como é profundo, nele andamos. Vou fazer isso aqui, ó. Dei um passo, não deu? Sabe por que eu dei esse passo? Porque Cristo permitiu. A gente tem que ter essa mentalidade. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, verso 17, que em Cristo tudo subsiste. Procure no dicionário a palavra subsiste. É continuar em existência. Cada vez que você pisca, cada vez que você respira. Por isso a Bíblia diz, agora você entende, todo ser que respira, louve ao Senhor. no nosso respiro nós glorificamos a Deus. Amém. E quando nós vivemos assim, meus amados irmãos, nós tiramos toda a carga, toda a preocupação e ansiedade da nossa vida, porque eu não sou o foco da minha vida, Deus é o foco da minha vida. Amém. Nós constantemente devemos pensar em Deus, quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa. Tudo é para a glória de Deus. Amém. Como Cristo fez tudo para a glória de Deus, como estudamos ontem, nós também devemos fazer tudo para a glória de Deus. Cada canção, cada ato de ensino, cada gesto de amor, cada abraço, devemos pensar em Deus. Não é extremismo. Algumas pessoas podem pensar que é extremismo. Não é. Amados, a única forma de obter vitória sobre Satanás é uma constante persistência. Gente, tem um texto de Ellen White que eu acho fantástico, que ela diz que se a alma não se render por uma constante entrega, jamais obterá triunfo sobre Satanás. O que é uma constante? É todo tempo. Cristo disse, vigiai e orai para que não caiais em tentação. Vigiar todo tempo, orar todo tempo. Você se sentiria seguro de contratar um vigia para sua casa? E se você chegar na sua casa e o vigia estiver lá dormindo? A gente tem que estar atentos, sóbrios. Somos filhos das luzes, não os filhos das trevas. E é todo tempo. Então, por isso, Jesus disse com propriedade em João capítulo 14, verso 30, já não falarei muito convosco, porque aí é chegado o príncipe deste mundo, e termina o verso, e ele nada tem em mim. Cristo nunca baixou as suas guardas, nunca. Amém. Amém. Para isso, após o seu batismo, ele foi levado pelo Espírito para onde? Deserto. 40 dias matando tudo que era carnal. Amor pela comida, amor pela fama, amor pelo orgulho. Ele podia ser orgulhado. Ô, gente, se tem algo que merece orgulhar é Jesus, viu? E eu saí quietinho do palco e falo, pode se glorificar à vontade. E ele foi a pessoa mais humilde do universo. Pô, ele falou e o mundo todo criou. Ele merece se gabar ou não merece? Mas ele não era arrogante, ele não era ingrato. 8ª característica, irreverentes. Essa aqui também é pesada. E eu luto uma batalha individual de sempre pedir nas minhas pregações para desligar o telefone ou colocá-lo em modo avião, porque nós estamos falando da mensagem de Deus e lá chega um aviãozinho do Instagram, e chega uma mensagenzinha do WhatsApp, e chega uma notificação no Facebook, não é verdade? Jovens, tragam a Bíblia para a casa de Deus.
Isso aqui, ó, cadê o telefone? Isso ali é chamado telefone secular. Isso aqui é chamado Bíblia Sagrada. Eu estou falando sério, não é extremismo. Eu aprendi a honrar a Deus com a minha vida. Eu vou para o aeroporto, eu carrego a Bíblia mesmo propositalmente. Eu nunca vi uma pessoa falando assim, uau, que lindo esse iPhone aí, você escutou? Nossa, que iPhone legal. Mas quando eu ando com a Bíblia, as pessoas dizem e notam. Uau, can I see this book? What is this book? Oh, it's the Bible. Do you know the Bible? E eu começo a pregar para as pessoas no aeroporto, aonde eu vou. Ande com a Bíblia de braço por braço. Eu tenho orgulho de andar com a Bíblia. Amém. Nós precisamos ser reverentes. É triste dizer isso, mas tem até crianças das nossas igrejas que outras crianças não podem se socializar. É triste. Tem crianças da nossa igreja que no sábado escutam músicas profanas, desenhos não santificados que não cabem na santidade do sábado. É triste. Como isso pode acontecer? Como os nossos filhos são tão irreverentes? Amados, eu não estou repreendendo a igreja que não entende errado. Eu amo essa igreja e essa igreja está no meu coração. Eu estou falando de forma geral. Está assim. Um dia de sábado, os próprios pais lá, é uma loucura, que se pudessem pisavam no sol para ver o resultado do Brasileirão. Não entendo isso, que irreverência. Entra numa corte judicial, vai de terno, engravatado e não fala um pio com o juiz. Aí um ser humano respeita e Deus na casa de Deus não respeita. Tem lógica um trem desse? Nós precisamos ter respeito por Deus. Escute microscopicamente, eu já disse esse verso aqui. Hebreus, estude esse texto, grave esse texto. Hebreus capítulo 12, verso 28. Devemos adorar a Deus com temor e santa reverência. Olha o que aconteceu com Ofni e Finéias, pudesse respeitar em Deus. Pudesse respeitar o que é santo. O santo não se mistura com o profano. Nunca. Deus é um fogo consumidor. Ele consumirá tudo que é profano. Precisamos ser reverentes. Nona característica, desafeiçoados. Pessoas sem feição, sem amor, irmãos. Ver um ser humano deitado na rua é a mesma coisa que ver o sol se levantar ou a luz se pôr. Nenhuma compaixão. 12ª, sem domínios de si. 13ª, a lista é longa, vamos avançar. Cruéis. Essa aqui é dura, né? Essa aqui é dura, cruéis. E pegam muitos membros de igreja. Membros de igreja na comissão que colocam o dedo na cara do ancião, o dedo na cara do pastor. E tem a ousadia de dizer, eu não levo o desaforo para casa. Acontece dentro da igreja. Isso é loucura. Tem relatos de pastores de recebendo murros no Brasil de irmãos. Cruéis. Que loucura. Na comissão. Membros que te colocam no seu lugar em um segundo. Para mostrar quem é o maior, o mais forte. Crueldade. E dentro da igreja isso é triste. Desafeiçoados. 4, implacáveis. Inimigos do bem. Um irmão vira vegetariano, parece que todos, em vez de ajudar, criticam. Já perceberam isso? Isso aí tá no extremo. Tá na loucura. Thiago White. É uma loucura. Inimigos do que fazem o bem. Traidores. Irmãos traidores. Nunca o 7º mandamento foi tão quebrado dentro das nossas instituições. Esse sermão de hoje, a maioria dos sermões desde sábado são para as visitas, mas hoje é um sermão para nós. Nós precisamos morrer para o nosso próprio eu. Irmãos, isso é sério. E nunca houve um tempo que o 7º mandamento é tão quebrado, não adulterarás. É triste. E é irmão, e é diácono, e é ansonato, e é pastor, e ninguém será salvo. Tá uma loucura. Nós precisamos ser fiéis. Por isso, essa é uma característica dos últimos dias, traidores. Não só traímos fisicamente, mas como eu disse, traímos Deus com os nossos dons. Levante a mão aqui, quem já foi batizado? Todos que já foram batizados, deixa eu ver. A grande maioria, né? Quase todo mundo aqui. O que acontece depois do batismo? A primeira coisa, vamos lá. O que acontece? Vocês sabem muito bem. O nome escrito, outra coisa, vai lá. Isso acontece instantaneamente. Uma outra coisa que acontece rápido depois do batismo.
Quando o batismo é verdadeiro, porque tem o batismo verdadeiro e tem o batismo... Tem o batismo verdadeiro e tem o batismo... Eu sou a videira verdadeira. Se tem a verdadeira, tem a... falsa. Vamos lá. Atos capítulo 2, verso 38. Sejais batizados cada um de vós para a remissão dos vossos pecados. Termina o verso. E recebereis o que, igreja? O dom do Espírito. Nós precisamos ler o Nisto Cremos. Nós temos toda uma doutrina linda sobre os dons espirituais, não é verdade, pastor? Uma linda doutrina adventista. Já viu o nosso livro Nisto Cremos? Da doutrina adventista é uma coisa mais maravilhosa. Nenhuma outra igreja tem um corpo doutrinário tão perfeito. Nós temos comentários bíblicos, não é verdade? Manual da igreja. Nós temos espírito de profecia. Nós temos principalmente a Bíblia. E, irmãos, eu não entendo isso. Por que nós adulteramos os nossos dons com tudo que Deus nos deu? Deus nos deu tanto conhecimento. Por que adulterar os nossos dons? A primeira coisa que acontece quando somos batizados é receber um dom espiritual para o avanço da obra de Deus. Amém. E não me diga que você não tem um dom. Ou você foi muito preguiçoso ou nunca utilizou o dom. Lembra da parábola dos trabalhadores? De Mateus capítulo 25. Um servo recebeu quantos talentos? O outro recebeu quantos? E o último recebeu quanto? O que aconteceu com o servo que tinha 5? Virou? E o que tinha 2? Virou quanto? E o que tinha 1? O que ele fez? Nada. Enterrou! Enterrou! E o Senhor volta, depois de muito tempo, como a Bíblia diz. Parece que está demorando, mas Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, escute com muita atenção. Na última vez que eu estive aqui, eu falei sobre isso. Eu falei sobre Lucas capítulo 13, verso 6. Lembra da parábola da figueira? Podes cortá-las. Para que está ela ocupando inutilmente o solo? E tem muitos adventistas ocupando inutilmente o banco. Um banco que talvez seria preenchido melhor por uma outra pessoa. Tais pessoas não têm prazer no evangelismo. Não têm prazer em amar ao próximo. Deve ser algo prazeroso evangelizar. O céu é tão lindo, por que não levar pessoas com a gente? Mas claro, você só falará se o coração estiver cheio. A boca fala que o coração está cheio. E isso vem, amados, de caminhar com Deus. Amém. Isso só vem da intimidade com Deus. A gente tem que voltar a ser o povo da Bíblia. Amém. Vamos lá para 15º, traidores. 16º, atrevidos. Vou pular esse aqui, já falei dos cruéis, né? Atrevidos. 17º, enfatuados, repletos de vaidade, narcisista, nariz em pé. Como Satanás também. 18º. Toca o violão pra gente aí, família, pode ser? Irmãos, o irmão Ricardo é uma bênção. Amém. Eu quero orar com você antes de falar desse 18º. Eu vou parar por aqui, não vou comentar sobre o 19º. Vou parar nesse aqui, porque esse aqui para mim é um dos mais tristes. Eu quero antes orar com você. Senhor Deus e bondoso Pai, estamos aqui entrando no momento final do sermão. O sermão que o Senhor colocou no meu coração. E acredito que o Espírito Santo me guiou para trazer essa mensagem. Amém. Porque a Bíblia diz que o Espírito nos mostrará as coisas que há de vir. A Bíblia diz que o Espírito testificará a nós as coisas do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 16, a Bíblia diz: andai no Espírito. Eu sou falho e pecador, cheio de defeitos, mas tenho cambaleado no meu Getsemane para andar com o Espírito. E essa é uma mensagem muito importante para a tua igreja. O Senhor quer purificar a sua igreja. O Senhor quer lançar a sua igreja na fornalha, a fim de que ela saia 7 vezes mais purificada. Quantos rostos lindos, quantas pessoas adoráveis, quantas pessoas simpáticas e decentes. Mas, infelizmente, o inferno será um lugar cheio de pessoas decentes também. O que Deus quer 100%. Por isso Cristo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e também de todo o seu entendimento. Senhor, no momento final desse sermão, eu peço que o Senhor nos ajude a compreender a importância de matar todas essas 19 características diabólicas.
Mas, Senhor, é tão difícil analisar sinceramente esses versos de 2 Timóteo capítulo 3, porque quando olhamos dentro da nossa vida, parece um filme de terror. Somos falhos, pecadores, destituídos da Tua glória. Mas aqueles que pela Sua graça lutarem contra o próprio eu, obterão a salvação. Amém. Não por meio de um esforço humano, mas sim pelo poder de Jesus Cristo. Amém. Nos ajude, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A 18ª característica que eu acredito que se aplica a muitos de nós. A Bíblia diz que os homens, e essa é triste, viu? Eu acho que essa aqui machuca o coração de Deus. Sabe por que a Moisés, deixa eu fazer uma regressão, sabe por que a Moisés foi negado o privilégio de entrar na Canaã? Tente imaginar isso, o sonho de Moisés durante toda a peregrinação do deserto, 40 anos, um homem santo, aquele que nenhum homem aqui na terra teve esse privilégio, de conversar com o próprio Deus, 40 dias no Monte Sinai. E aí ele chega no fim da carreira dele, depois de ter combatido o bom combate, e Deus simplesmente fala para ele: Moisés, você não entrará em Canaã. Sabe qual foi o motivo? Porque ele bateu na pedra ao invés de... Mas não parece uma punição por demais, ou demasiada, talvez injusta ou punitiva? Um pecado. Amados, leia Patriarcas e Profetas. Aquele pecado destruiu o coração de Deus. Nós servimos um Deus sentimental. Nós servimos um Deus de apego. A parábola de Jesus nos diz que Cristo reservou o seu maior milagre para a sua família amada de Betânia. Ele amava Lázaro. O Salvador tem conexões pessoais com cada pessoa. Claro, não me entenda errado, ele não faz distinção de pessoas, ama todos igualmente. Mas você pode ser mais próximo dele do que ele, ou eu mais do que você. São escolhas da vida. Jesus amava aquela família porque todo o coração daquela família pertencia a Jesus. Deus amava tanto Moisés, e Deus ficou triste, porque a nenhum ser humano foi dar aquele privilégio de falar com Deus, e aquele pecado machucou tanto Deus. Amados, pecado é algo terrível. Não se acostume com o pecado. O pecado deve nos machucar. O pecado não deve ser algo diário. O meu verso preferido da Bíblia está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. A Bíblia diz que carregando Jesus Cristo sobre o madeiro, os nossos pecados. Foi com um propósito. Você conhece esse verso? Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Amém. Ah, mas André, você não peca? Eu peco. E me machuca. Me dói. Mas eu tento, irmãos, viver uma vida santa na terra. Todos devemos tentar viver uma vida santa na terra. Todos. Amém. Porque a Bíblia diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. Isso é fato. Eu não sei te falar como ficar rico, como ficar próspero, eu não sei. Talvez devolva o seu dízimo. E provai ao Senhor. Mas eu sei te dizer como alcançar a salvação. Amém. É entrar pela porta estreita, e a porta estreita é difícil, e a Bíblia diz que é poucos, e se você colocar isso em estatística e aplicar a uma igreja, isso nos diz que a minoria entrará por essa porta. São poucos, a porta é apertada, estreita, difícil, mas o caminho que conduz para a perdição é largo. Você pode levar uma bagagem de pecado, pode levar todas essas 19 características. Devemos andar também o Calvário de Cristo. Por isso Jesus disse: aquele que vem após mim, o quê? Tome a sua cruz e siga-me. Não é fácil a batalha. Também temos que entrar no Golgotá. Temos também que entrar no nosso Getsemane. Temos que lutar com Deus como o próprio Jacó lutou. E devemos sair vitoriosos desse grande conflito. Esse grande conflito acabará triunfantemente para Cristo. E de que lado você estará? A última característica é essa: mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E essa aqui eu acho que destrói o coração de Deus.
quando nós trocamos Deus por futilidade, meralidade, coisas passageiras, mais amigos de Deus que amigos do mundo. Você faz um churrasco, um momento social, jogar um futebol, não precisa nem convidar a igreja inteira. Irmãos, sábado que vem vai ter uma vigília, a noite inteira. Quantos vão? Ellen White fala aqui no livro Caminhos a Cristo que os verdadeiros adoradores salvos se encontram nas pequenas comunhões. Dia de culto, quarta, domingo. Aqueles que amam, colocam a Deus em primeiro lugar. Amados irmãos, vigília um gato pingado, igreja vazia, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Cristo disse, esse povo, Lucas 15, verso 8, esse povo me honra com os seus lábios, mas o quê? O coração está longe de mim. Somos consumidos por coisas fúteis e banais. Eu fico besta de ver lá na minha cidade, Filadélfia, 80 mil pessoas lotando o estádio do Eagles. O frio abaixo de 30. 80 mil pessoas. Para ver 22 homens caindo e levantando. Netflix, série, computador, televisão, Instagram, Facebook. Tudo isso tira o nosso tempo. E nenhum interesse em Daniel, Apocalipse, Neemias. Lindas histórias da Bíblia que estão perdendo os atrativos aos nossos olhos. O que está acontecendo, igreja? A Bíblia diz que Satanás, o Deus deste século, cegou a vista das pessoas para que o brilho do Evangelho não brilhe sobre elas. O brilho do Evangelho é gigantesco, é celeste, é branco, é perfeito. E quando o brilho entra, e entra com força, ele permeia toda a sua vida, ele esbanja a sua alma. O brilho do Evangelho, a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, que é todo o poder de Deus. Amados irmãos, gastou todo o poder de Deus para nos resgatar, todo. O Evangelho é todo o poder contra Satanás, todo. Por isso, em Êxodo capítulo 25, verso 20, nós lemos os dois querubins, olhando frontalmente, mas para baixo, tentando entender no Shekinah, justiça e misericórdia, como um pecador terrível como eu pode ser salvo. E Deus age com misericórdia, mas sem violar a lei. A salvação na pessoa de Jesus Cristo gastou todo o poder. Em um só presente, Deus derramou para a raça corrompida humana o que há de melhor no tesouro celeste. Ele mandou o melhor, não mandou o anjo Gabriel. Ele mandou o próprio Jesus Cristo, filho dele. Mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. Amados irmãos, isso é muito triste. No dia 17 de novembro de 2023, uma jovem estudante de psicologia, Ana Benevides, morreu desidratada no Brasil por ficar 20 horas debaixo do sol, de um dia ao outro, para ver a Taylor Swift cantando. 20 horas para ver o ídolo. E nós vamos conseguir nos passar 20 horas meditando na palavra. Amados irmãos, eu quero que a partir de hoje nós possamos mover a nossa ênfase, que nós possamos começar a olhar os eventos finais com a nossa condição profética. Pare de pensar só a besta. Dê umas férias para a besta, umas férias para o anticristo e olhe dentro de você. Examine-se a si mesmo. Deixe-me brevemente tirar o fardo do falso profeta, do anticristo. Pergunta, onde está Cristo agora? Qual parte do céu? Qual compartimento? Por que ele está lá? Nos identificando. Qual que é o principal sinal que precede a volta de Cristo? Qual que é o principal sinal? E o evangelho desse reino será pregado para testemunho a todas as nações, não é verdade? E o que, Denilson? E então? Virá o fim. Pergunta, o anticristo vai pregar o evangelho? A besta vai pregar o evangelho? Quem que prega o evangelho? Nós! É nós que estamos atrasando a vinda do Senhor. É nós. Eu quero orar com você nesta noite, mas antes de orar,
Eu quero fazer um apelo hoje para os adventistas. Durante 5 dias já eu chamei aqui na frente as visitas. Durante 5 dias as visitas vieram aqui, fizeram um voto com Deus, renovaram os votos com Deus, aceitaram um apelo para o batismo. Hoje eu quero fazer um apelo para os adventistas. Eu vou citar uma última vez, 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 até o verso 5. E se você ver em você, examine-se agora. Qualquer dessas características, levante-se, eu quero orar com você. Eu estou levantado porque eu quero matar essa 18ª. Eu não quero mais amar ao mundo do que a Deus. E eu preciso melhorar nisso. Eu não posso amar nada e nem ninguém mais do que Deus. Feche os seus olhos. Escute uma última vez essas características. E se tem qualquer característica dessa na sua vida, levante, eu quero orar com você. Lendo 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Os homens também serão blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus. Ore comigo nesta noite. Senhor, aqui está o teu povo. O teu povo que clama por justiça. Nós falamos sobre muitos eventos que acontecerão nos últimos dias. Mas sabemos que o primeiro evento a acontecer será o derramamento da chuva serôdia. Joel capítulo 2 fala sobre isso. Atos capítulo 2 também fala sobre isso. E aqueles que não receberem a totalidade do Espírito Santo, de forma que o Espírito Santo esbanje na sua vida. Essa foi a demonstração da parábola de Cristo expressa pelas virgens, as prudentes e as nécias. As virgens que foram salvas, que simboliza a igreja dos últimos dias. A igreja que será salva é aquela igreja que terá a luz, o Espírito Santo, mas também terá o azeite, porque ela não só terá um pouco do Espírito Santo, mas ela transbordará do Espírito Santo. Este será o primeiro evento. E aqueles que não tiverem o Espírito Santo, nem verão os outros eventos, a angústia de Jacó, a grande perseguição, a fuga das grandes cidades, o decreto de morte, não passarão por nada. Eu te peço, Senhor, nos dê o Espírito Santo. Mas o próprio nome diz, ele é um Espírito Santo, e ele não habitará num templo profano. Antes que a purificação comece lá no céu, Daniel 8,14, a purificação precisa ocorrer no nosso templo, no nosso corpo, a morada do Divino Senhor. Aqui está o teu povo que levantou, que ouviu a tua voz e que se arrepende de qualquer pecado ou de qualquer característica de 2 Timóteo capítulo 3. Eu te agradeço, Senhor, por Apocalipse 22, que mostra o novo céu e a nova terra. Te agradeço por Apocalipse 13, que aponta o decreto dominical. Te agradeço por Apocalipse 14, que mostra a última mensagem presente dos últimos dias. Mas também te agradeço pela linda e severa repreensão de 2 Timóteo capítulo 3. Nos ajude a ser sinceros. Nos ajude a tornar-nos, Pai, praticantes das palavras e não só ouvintes. Porque quando nós não praticamos e só ouvimos, nós enganamos a nós mesmos. A casa. Abençoe a música que terá aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém.